Então nós vemos que Jesus sentiu a dor do luto. Jesus, ele sentiu também a dor da ansiedade do que haveria de vir, do que haveria de acontecer. Ele sentiu aquela dor. E nós vemos que também ele sentiu a dor ali da traição. E meus irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso é que Jesus, ele sabe o que é dor emocional. Ele sabe quando a sua mente está esgotada. Ele sabe quando você está cansado, que você talvez até tenha vindo para a igreja, mas você está por um fio emocional. Ele sabe o que é ansiedade pela manhã, as preocupações do que haverá de vir. Ele sabe o que é traição, o que é ruptura, o que é uma quebra de contrato, o que é uma expectativa não atendida. Ele sabe. Então, meus irmãos, quando ele diz nesse texto aqui, quero que o coração de vocês, no verso 1, não fique angustiado, ele não está falando de algo simplesmente da boca para fora, ou de algo somente que a gente deve fazer. Ele está falando de uma experiência que ele teve. Ele está falando de algo que ele passou. Ele está falando de algo que ele viveu, não só na teoria, mas algo que ele sentiu na pele, como carne e osso, assim como eu e você. E meus irmãos, eu estou dizendo isso porque ele conhece você. Ele sabe as dores que você está sentindo. Ele sabe quando você coloca a tua cabeça no travesseiro e só vem destruição, só vem problemas, só vem pensamentos ruins. E ele está dizendo aqui no texto, não fique angustiado, mas não somente para os discípulos, ele está dizendo para mim e para você. Então, igreja, não fique angustiado, não fique angustiado. Jesus não está falando de algo simplesmente como se fosse algo mandatório, ou simplesmente algo sem sensibilidade, ou não entendendo como que você pensa, não entendendo as frustrações que você teve. Ele está falando com propriedade. Então, meus irmãos, o João capítulo 14, ele carrega um peso tão forte, porque Jesus estava diante de discípulos, aonde o mundo deles tinha caído, aonde tudo que eles imaginavam, tudo que eles esperavam, as expectativas que eles tinham colocado, tudo estava ao chão. E Jesus, ele diz aqui, não fiquem angustiados, com propriedade. Meus irmãos, mesmo quando tudo balança, Jesus nos sustenta, mesmo quando não faz nenhum sentido para nós. Ele está te sustentando, Ele está contigo, meu irmão, na sua dor, no seu problema. Ele entende cada detalhe da sua vida, e mais, Ele está aqui, presente. E meus irmãos, o interessante é que ele usou tetaracai e usou etaresh, porque ele estava falando de dores que ele estava sentindo. Só que olha que interessante, quando começamos aqui, ele diz, não se turbe o vosso coração, ele usa a palavra tarasso. Então, meus irmãos, nós precisamos entender com a profundidade da palavra, que nesse caso, entendendo a dor que ele estava sentindo, nesta palavra, ele está falando sobre a dor dos discípulos. Então Jesus, mesmo passando pelos problemas que haveria de vir, a morte de cruz, mesmo já esperando com que o traidor viesse com soldados para levá-lo, ainda assim, ele se preocupou com os discípulos. E eu quero dizer, ele se preocupa com você. Ele se preocupa com a sua caminhada. Ele se preocupa com tudo que você está pensando, tudo que você quer, tudo que você espera, as suas frustrações, porque nós somos humanos, meus irmãos. Nós temos as nossas frustrações, e a Bíblia deixou bem claro que nós teríamos essas frustrações. Mas, meus irmãos, Ele está dizendo para você nesta noite, e preste bem atenção,
olha só, não fique angustiado. E meus irmãos, o interessante na palavra de Deus, tarasso, e nós vemos as outras palavras aqui também usadas, é tudo para levar para uma direção de algo que Deus conhece. Olha só, o teu coração. Então nós vemos que ele diz, não se turbe o vosso coração. Jesus, ele não está pedindo aqui que você, não está pedindo que você faça uma força emocional para que você não se angustie. Mesmo pelo qual, se no mundo teremos aflições, teremos angústias. Não é uma força emocional, ou um coaching que vai te dizer, pense positivo, que tudo vai dar certo. Não é isso. Jesus, ele está se aprofundando, porque ele está te pedindo, na verdade, uma entrega emocional, aonde você entregue a ele as suas frustrações, aonde você entregue a ele as suas angústias. E nós vemos aqui que logo em seguida, depois, não se turbe, ele diz o vosso coração. Ele está entrando no centro, ele está entrando no mais profundo da nossa alma. A palavra grega para coração, nesse contexto também é cardia, né? Por isso que na medicina usam ataque cardíaco, de cardia, coração. E geralmente quando você ouve na palavra de Deus, quando você lê na palavra de Deus, cardia, coração, representa os nossos sentimentos, o mais profundo da nossa alma. Sabe aqueles sentimentos que só Deus sabe, que às vezes até você não sabe porque você tem aquele sentimento? Sabe aquele momento que muitas vezes você até sente ingratidão, porque você não sabe de onde está vindo aquele sentimento? O Senhor conhece. E nós vemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai no ponto, ele vai no centro de comando do ser humano, ele vai no coração. Não é à toa que em Provérbios 4:23 vai nos dizer sobre tudo o que se deve guardar. Guarda a tua cardia, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E nós sabemos que nesse contexto, meus irmãos, Jesus, ele olha para homens abalados, ele olha para homens que estão desesperados, ele olha para homens que estão perdidos, destruídos, só o caco. E Jesus, olhando para aqueles homens, ele diz: eu sei que a alma de vocês está angustiada, eu sei que vocês estão agitados, por isso eu vim acalmar vocês. Então, meus irmãos, a primeira verdade que eu quero falar com você nesta noite é que, meus irmãos, ele acalma. Eu não sei o quanto o seu coração está agitado com as preocupações da vida, mas o Espírito Santo está direcionando a te dizer, meu irmão, que ele te acalma. Ele acalma os seus pensamentos, ele acalma as suas frustrações, ele acalma, meus irmãos, e ele está aqui para acalmar a tua mente. Quantos aqui vão sair desse culto leves? Entregue a Deus, meus irmãos. E o interessante é que muitas coisas que a gente espera em nossa vida só vão acontecer de fato quando nós tomamos um passo de entregar a Ele, entregar as nossas angústias, entregar as nossas preocupações diante dEle. E o interessante é que essa palavra que ele usa para não se turbe, tarasso, na etimologia dela tem entrega, tem aonde você tira um fardo e você coloca sobre outra coisa, aonde você pega as suas preocupações que você tem e coloca sobre outro. Então o que Jesus está dizendo? Sabe a angústia que você tem? Sabe o problema? Sabe aquelas coisas que só você se frustra e se frustra outra vez? Ele está dizendo: olha, entrega para mim. Entrega para mim, eu quero cuidar do seu coração. Eu quero cuidar de você. Então, meus irmãos,
Em seguida, ele diz: não se turbe o vosso coração. Ele fala: credes em Deus, credes também em mim. Ah, meus irmãos, muitas vezes nós, observando esta palavra, nós imaginamos que é somente crer. Ah, eu creio em Deus e está tudo certo. Só que, meus irmãos, é muito mais do que crer. A palavra no original aqui usada é pistevo, apoiar-se, transferir um peso, colocar a confiança sobre alguém. Então, meus irmãos, não é só a ideia de acreditar, de apenas crer em Jesus, é entregar o nosso coração nas mãos dele, para que ele cuide de nós. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? É um passo de fé, é um passo que mesmo que você não veja a solução, mesmo que você não esteja entendendo, crer é entregar, crer é dar o controle da sua situação nas mãos de Deus, e pensar: se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele também é Deus. É entregar o controle na mão dEle. Então, meus irmãos, nós estamos aqui numa noite de entrega, aonde o Evangelho vai nos ensinar, e Jesus, nos momentos mais difíceis, um dos momentos mais difíceis de seu ministério, Ele diz: entreguem para mim as suas preocupações. Antes de morrer na cruz do Calvário, por mim e por você, antes dele ser transladado, antes dele ser humilhado, antes dele ser moído por nossas transgressões, aonde não bastava apenas moer o corpo dele, também tentaram acabar com a moral dele. Imagine agora Jesus na cruz do Calvário, e aquelas pessoas passando e dizendo assim: se você realmente é filho de Deus, desce daí e se salva. E o cordeiro mudo, não disse uma palavra. Estudiosos vão dizer que aquele vinagre que deram a ele quando estava com sede, e preste atenção na questão moral, já não bastava acabar com o corpo de Jesus, tentaram acabar com a sua moral também. Aonde, e preste atenção, aquele pano com vinagre geralmente era usado para poder se limpar depois das necessidades. Foi esse pano que colocaram na boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sabia que isso ia acontecer. Ele sabia o que haveria de vir. Ele conhece as suas frustrações. Ele passou pelas frustrações que você passa. Ele ainda diz: entrega a mim as suas frustrações. Entrega a mim. E, meus irmãos, o que nós podemos fazer é entregar diante de Deus tudo aquilo que nos atrasa, tudo aquilo que tem nos bloqueado, tudo aquilo que tem nos paralisado. Entregue nas mãos de Deus. Aleluia. Meus irmãos, quando os pensamentos te sufocam, Ele acalma. Meus irmãos, quando o peito ele aperta, Ele nos abraça, Ele nos estabiliza. Quando o nosso mundo balança, Ele é quem nos sustenta. É o amor de Jesus que nos sustenta, meus irmãos. Quando a sua alma virar uma verdadeira tempestade, é Ele que acalma a tua vida. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, no verso 1, Ele nos acalma. Aleluia. Meus irmãos, no verso 2, Ele diz que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês.
Meus irmãos, Jesus agora, Ele não somente acalma, Ele não somente tranquiliza a nossa vida. Jesus aqui, Ele prepara um lugar para nós. Enquanto os discípulos estavam desesperados, enquanto os discípulos estavam sem chão, enquanto os discípulos estavam naquela situação, onde muitas vezes eu e você estamos, onde não temos mais chão, onde não sabemos aonde colocar os nossos pés, não sabemos às vezes nem o que pensar, em nossa pequenez, em nossas frustrações, Jesus está preparando um lugar para você. Jesus está preparando moradas para nós, e Ele tem preparado um lugar para mim e para você, meus irmãos. Então Jesus, Ele não só acalma, Ele afirma que Ele está preparando um lugar para você. Meus irmãos, a palavra preparar, ela significa enquanto vocês tremem, enquanto vocês estão firmados no futuro que você acha que você deve alcançar aqui na terra, enquanto você está preocupado com o dia de amanhã, Ele está preparando um lugar para mim e para você. E meus irmãos, não é somente um consolo que Ele está dando para aqueles discípulos, é muito mais do que isso, é uma garantia. Nós sabemos também que não é só uma paz que Ele está querendo dar no momento difícil, onde Jesus iria embora. É muito mais do que isso. O que Ele está querendo entregar é um propósito para aqueles discípulos. E nós sabemos também que não é só um alívio passageiro, mas sim muito mais do que isso, é um destino eterno. E é isso que Ele tem para mim, e é isso que Ele tem para você. Então, meu irmão e minha irmã, quando tudo parece incerto, quando só há problemas, quando muitas vezes você nem sabe por que você está triste, quando muitas vezes você não consegue ver um palmo na sua frente, quando tudo está ruim, quando tudo você só vê problema, Ele sustenta você. E Ele prepara um lugar para você. Meus irmãos, quando o futuro ele parecer inseguro, meus irmãos, Ele já está lá no futuro. Meus irmãos, eu me lembro muito bem que quando nós estávamos nos preparativos da minha bebê, da Ana, quando ela nasceu, mas antes dela nascer, eu me lembro que nós estávamos preparando o berço, morávamos em São Paulo, né? E estávamos preparando ali muitas coisas. Depois tudo mudou, né? Viemos para Ribeirão, pandemia, mas enfim, estávamos preparando o berço, até madrugadas montando o bercinho, preparando tudo que haveria de vir, esperando com que ela chegasse. E é assim que Ele está fazendo. Ele está preparando com carinho, e preparando um lugar para mim, e preparando um lugar para você, meu irmão. Creia, creia. Quando as situações da vida te disserem não, creia. Quando as circunstâncias que você espera não forem atingidas, creia, porque Ele está preparando um lugar para você, meu irmão. Você é importante. Deus enviou Jesus, e foi necessário que Ele fosse e viesse o Espírito Santo, e todo esse plano da salvação, olha só, Ele já tem um lugar preparado para você, porque Ele te ama, Ele tem uma expectativa de que você chegue. Eu me lembro muito bem na expectativa, nós no hospital, né, ela já nasceu com cara desperta, que é muito interessante, que ela estava com os olhos fechados, e eu disse: filha,
né? E ela já fez assim, abriu um olho assim, ó. Olhou e depois fechou para ver quem era, né? Então já nasceu esperta. E aquela expectativa é isso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem para comigo e para com você, meu irmão e minha irmã. E até lá, além de garantir o lugar, a segunda verdade é que Ele te sustenta, meu irmão. Ele tem te sustentado nos momentos que você nem imagina, talvez você nem perceba. Ele tem te livrado, Ele tem te sustentado, Ele tem te mantido, porque Ele tem uma expectativa para a tua vida, meu irmão. Ele tem um lugar para você. Ele está nos esperando como um filho amado. E Ele fala dessa expectativa antes da cruz, um dos momentos mais difíceis da vida de Jesus. Então, meus irmãos, a criança, ela não faz ideia, mas está tudo pronto. Então, em nossa insignificância, muitas vezes, já está tudo pronto para mim e para você. Então, meus irmãos, além de nos sustentar, e nós vemos aqui que Jesus, ele ainda dá uma receita. Ele diz para nós que quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que aonde eu vou, vocês estejam também. E no verso 4, vai dizer: e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E nós vemos aqui, meus irmãos, que Tomé, sendo Tomé, eu ia perguntar quantos Tomés tem aqui, levante a mão, não precise. Mas Tomé diz assim, ó, no verso 5, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Aleluia! Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Ele é o caminho para os seus problemas. Ele é a verdade para as suas incertezas, meu irmão. Ele é a vida que tanto você se preocupa. Ele é tudo. E nós vemos que Tomé não sabia, mas deveria saber. Jesus aqui ainda diz: como que pode vocês estarem perto de mim e ainda não entenderam isso? Meus irmãos, Felipe também diz: mostra então o Pai. E ele explica que Ele é o Pai é Ele, são um. Meus irmãos, e Ele é o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, isso significa que Jesus, e essa terceira verdade, é que Ele também revela. Jesus é a maior revelação que eu e você podemos ter. E aqui Jesus, Ele revela Deus. Jesus, Ele não só explica o caminho, Ele só não dá uma receita como você encontra no Google, ou com muitos coaches por aí. Faça isso, 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 e você vai ter isso. Ele não somente dá uma receita de um caminho, viva assim, 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 e isso vai dar certo. Ele diz: eu sou o caminho. Meus irmãos, na profundidade desta palavra, nós vemos que muitas vezes o ser humano sempre buscou caminhos, sempre buscou formas, por espaço. Eles mesmos com seus navios buscavam navegar mares, buscando novos lugares, novos caminhos. Nós vemos também que muitos
também procuram qual é a verdade. Nós vemos aqui muitos sábios como Sócrates, Platão, Aristóteles, buscando entender o que é a verdade. E o ser humano tenta sempre buscar viver mais um pouquinho, viver bem. Eu não consigo entender muitas coisas, porque minha mãe sempre falou para mim que leite era bom, agora parece que leite é ruim. As coisas vão invertendo. Antes comer batata era bom, mas vira açúcar, né, pastor Paulo? Então você não sabe mais e você quer viver bem, não tem problema fazer isso. Muitos investem milhares e milhares e milhares de dólares para conseguir fazer com que viva mais tempo. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e mais, Ele venceu a morte. E com Ele, eu e você, podemos vencer qualquer caminho. Em nome de Jesus, com Ele nós temos a verdade. E com Ele nós temos a vida. Uma vida eterna que já está preparada para mim e para você, meu irmão. E em nome de Jesus eu creio que um dia, juntos, estaremos lá para fazer o que nós nascemos para fazer, que é adorar o único merecedor de toda honra e de toda glória, de todo louvor. E que na cruz do Calvário venceu a morte e nos dá a vida eterna para todo sempre. E que em nome de Jesus possamos entender que através dele, ele nos revela tudo o que nós precisamos saber. Ele revela o caminho, ele revela a verdade e ele também revela a vida. Meus irmãos, imagine um barco numa navegação assim, naqueles mares escuros. Não sei quantos aqui já navegaram desta forma. Mas o farol, aonde eles são direcionados, porque o marinheiro ali, ele olha o farol, e o farol é a luz do qual ele persegue, que ele vai em frente para poder ter uma direção. Agora me responda uma pergunta. O farol, ele ilumina todo o mar? Não, ele só aponta o caminho. E muitas vezes a nossa preocupação é que a gente quer ver o mar. Mas o que Jesus nos revela é a direção. Quanto está dando o que eu estou falando? O dia de amanhã pertence a Deus. A palavra vai nos ensinar que basta a cada dia o teu mal. E meus irmãos, quando nós vivemos de passado, é depressão. E quando nós vivemos apenas pensando no futuro, preocupado com o que vai acontecer, é ansiedade. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz: entregue a mim todas as suas preocupações, as suas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Meus irmãos, nós vemos que na sequência dessa exposição, já no verso 9, aqui, depois de dizer mostra-nos o Pai, no verso 10, diz: você não crê que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que pertence a mim faz as suas obras. E no verso 11, creiam que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causas das mesmas obras. E ele diz: em verdade lhes digo, aquele que crê em mim fará obras maiores do que eu falei. E tudo que vocês pedirem em meu nome, assim eu o farei. Meus irmãos, Jesus, ele promete: as obras que eu faço, olha só, ele fará também. E olha só, ainda serão maiores. Meus irmãos, nessa terceira verdade, nessa quarta verdade, irmãos, ele transforma. Ele veio para nos transformar. Não para você ter uma vida boa aqui na terra. Ele veio para transformar.
Muitas situações acontecem em nossa vida e nós queremos ver aquele mar escuro e não olhamos para o farol. Quantas coisas acontecem, aquelas preocupações que todos nós temos, mas na verdade é o que Ele quer, é transformar você. Há situações na sua vida que muitas das vezes Deus permite que você passe, permite que você viva, para que você aprenda algo além do que você pode ver, algo que talvez você não esteja enxergando. Para isso precisamos quebrar o nosso eu, precisamos ser transformados pelo Espírito Santo. E meus irmãos, quando diz aqui o verbo aqui usado, aonde Jesus ele promete fazer, aqui o verbo fazer no grego é poieio, que significa, a raiz etimológica dessa palavra é poesia, poema. Então, muitas vezes achamos que coisas maiores fazer, que nós vamos fazer, significa obras terrenas. É esse nosso entendimento. Quando você lê, por exemplo, aqui, e tudo que pedirem em meu nome, assim eu farei. Aí você vai olhar, se tudo que eu pedir, Ele vai fazer, então eu vou pedir uma Lamborghini, então eu vou pedir uma cura, então eu vou pedir isso, eu vou pedir aquilo, porque a Bíblia diz que Ele vai fazer. Só que nesse verbo, meus irmãos, que é usado, o fazer, ele é interno. O fazer vem da palavra poesia, poema. Não é sobre fazer coisas, é sobre fazer uma transformação em você. Meus irmãos, o mundo, né, e os discípulos, interessante, uma das decepções que eles tiveram no ministério de Jesus, os irmãos vão entender, foi porque eles imaginavam que o reino de Deus era terreno, que finalmente Jesus colocaria Roma no lugar dela e exaltaria os judeus. É isso que eles esperavam. Tanto que João disse para Jesus, quando vier o teu reino, que eu sente à direita, o outro falou, eu sente à esquerda. E Jesus diz, vocês não estão entendendo nada, não estão entendendo nada. E muitas vezes sempre queremos trazer para o nosso eu, sempre queremos trazer para nós. Jesus explica, o meu reino não é deste mundo. Parte das frustrações dos discípulos aqui, é porque Jesus falou, eu vou embora. Vocês vão ficar sozinhos, sem mim. E eles se frustraram. Tanto que eles se dispersaram depois. Porque eles esperavam fazer algo com as mãos, algo que resolvesse. E o nosso Deus, Ele é poderoso sim para fazer. Mas o sentido dessa palavra fazer, poieio, não é sobre fazer coisas. É sobre ser transformado a ponto de refletir Jesus em sua vida. Quando nós falamos obras maiores, são obras que antes de acontecer no exterior, começa no interior. São obras que antes de serem externas, começa no interno, começa no íntimo. Então a obra aqui, meus irmãos, que Ele quer fazer, é no seu interior. É uma transformação que Ele quer trazer para a nossa vida. É uma transformação que aqui ela é espiritual, ela é interna, ela é relacional e ela é emocional. Porque uma pessoa que ela é transformada pelo Espírito Santo, e me entendam, isso deve interferir necessariamente na forma com que se relaciona com as pessoas. E a pergunta que eu quero fazer aqui é simples: como você tem se relacionado com os outros? E a resposta é: Deus enviou Jesus, é necessário que Jesus fosse. Ele vai dizer aqui que viesse quem? O Espírito Santo.
E o Espírito Santo habita em mim e em você. E através do relacionamento que a gente mostra Jesus. E através desse relacionamento de pessoas transformadas, que aí sim obras maiores farão. Quantos entenderam aqui? Meus irmãos, eu falei semana passada, eu quero repetir aqui. Nós temos o poder do Espírito Santo, mas esse poder ele é manifesto quando o mundo aí fora vê amor em nós, quando vê a diferença em nós, quando vê em nosso relacionamento, quando vê em nossas emoções amor. Assim como Jesus teve amor com Pedro, que o negaria, assim como ele teve amor com Judas, que o traiu. Precisamos amar uns aos outros, e aí sim, obras maiores farão, onde a nossa cidade ficará pequena, e em nome de Jesus, Mauá também, que tem mais habitantes, ficará pequeno, porque em nome de Jesus, tudo começa na transformação. Ontem eu estive presente em uma conferência, ali em São Paulo, uma conferência teológica, e lá foi falado sobre culto ou espetáculo. E nós sabemos que muitas igrejas têm priorizado o espetáculo maravilhoso. Mas o que é um culto? O que é cultuar? E esse cuidado que nós precisamos ter. E meus irmãos, para cultuar, para que nós possamos realmente cultuar o que nós estamos fazendo aqui, somente pessoas transformadas. Mas meus irmãos, precisamos focar no que é interno, não no espetáculo externo. Então meus irmãos, em nome de Jesus, para isso, para que em nome de Jesus possamos ser transformados, é necessário entrega, é necessário entregarmos tudo aquilo que tem nos paralisado. E Jesus aqui, Ele está mudando, Ele está transformando os discípulos, de discípulos agora medrosos, de discípulos que algum tempo depois estavam trancados e com medo, depois em Atos dos Apóstolos, com intrepidez, pregando para muitas pessoas, pregando o Evangelho, tempo e afora de tempo, mas isso só pessoas transformadas. Nós, infelizmente, em nossa cultura, nós esperamos sempre algo rápido, esperamos sempre algo externo, priorizamos sempre algo que aconteça rápido, dinâmico. Mas meus irmãos, não é somente sobre algo externo, é sobre algo interno que Ele quer trabalhar. E nós vemos aqui que primeiro Ele trabalha na vida dos discípulos o interno, para que depois seja revelado aquilo que é externo. Em nome de Jesus, quantas revelações nós estamos vendo aqui, quantas pessoas transformadas pelo Espírito Santo, quanta luz aí fora, e que em nome de Jesus, que essa transformação possa ser evidente em nossa igreja. Jesus está transformando corações frágeis, emoções frágeis, está transformando impulsividades aqui, nesta noite. Ele está transformando tudo isso em testemunhos, está transformando tudo isso em impacto, está deixando a gente mais forte. E tudo que você passou até aqui, meu irmão, tem um propósito. E entenda que esse propósito não é para você. Esse propósito é para com o próximo, é para outras pessoas. E muitas vezes batemos na mesma tecla em tantas situações. Mas meus irmãos, é hora, em nome de Jesus, de nós arregaçarmos nossas mangas e viver um evangelho de verdade. Quantas frustrações você teve, tudo isso foi para que você chegasse até aqui. Tente refletir agora na sua mente sobre as maiores preocupações que você teve até aqui, e Deus te sustentou, e você está aqui, e esse propósito vai além de você, é para que através da sua vida, você possa alcançar vidas.
Meus irmãos, então a quarta verdade é que Ele transforma medo em coragem, fraqueza em maturidade. Ele transforma você enquanto você caminha com Ele. Então, meus irmãos, para concluir, no capítulo 13, termina com preocupação. O capítulo 13 termina com perturbação. Todo mundo confuso. Mas o capítulo 14 que nós lemos, ele começa com restauração. O capítulo 14, ele diz aqui para você, como ele disse a eles: não turbe o vosso coração, não fique angustiado por coisa alguma. Você não precisa sustentar o que só Ele pode sustentar. Você não precisa carregar um fardo que só Ele pode carregar. Mas hoje é noite de você entregar aquilo que tem te pesado, aquilo que tem te travado, aquilo que tem te segurado para viver o sobrenatural de Deus na tua vida.